está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. A noção de igualdade social aparece quando percebemos o seu contrário, a desigualdade. No Brasil, é prevista no artigo 5º da Constituição Federal, o chamado de princípio da igualdade, e que diz que todos são iguais perante a lei. Realidade ou utopia? Sonho ou conquista possível? Para conversar conosco sobre igualdade social, hoje recebo Rudá Rissi, sociólogo e cientista político. E você, como sempre, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, Rudá? Tudo bom, olha, um prazer estar aqui. Tá, alegria Essa toda aqui é a minha casa, né? Revê-lo depois de alguns anos. Pois é. Antes no Horizonte Debate, hoje aqui. Então, vamos falar de igualdade social. O que é isso? O que é igualdade social? Bem, vamos por parte. A primeira questão é a noção de igualdade, né? Às vezes a gente confunde, achando que, aliás, em função de vários regimes que levaram muito a ferro e fogo essa ideia de igualdade, inclusive usar a mesma roupa, como foi na China, do Mao Tse-tung, mas o conceito mesmo mundial, que vem com a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem, depois dos Direitos Humanos, né, mais recente, ela tem como princípio a ideia da igualdade formal. O que quer dizer isso? É que nós somos formalmente, cada um de nós, um voto, uma cabeça, ou seja, nós não dependemos de outra pessoa que tem mais poder do que cada um de nós. Então, a ideia do sufrágio universal parte dessa ideia de que cada voto tem um voto mesmo, conta um, e tem o mesmo valor que os outros, né? É isso que significa igualdade formal. O que parece uma formalidade mesmo, assim, principista, na verdade, ele pode traduzir algo muito importante, inclusive para a sobrevivência, ou seja, a ideia de que a mulher, fazendo a mesma função no seu emprego, que o homem tem que ganhar a mesma coisa, e no Brasil não existe isso. Essa igualdade formal não existe. A mulher recebe, em média, 25% a menos que o homem, na mesma função. Ou então, os negros, os brancos no Brasil, no Ocidente de uma maneira geral, né? Onde teve, inclusive, escravidão. Então, a igualdade, em primeiro lugar, é a igualdade formal, essa igualdade perante a lei, em que nós temos os mesmos direitos, obviamente que os deveres também. Quando a gente fala em igualdade social, nós estamos falando numa situação em que nós cada vez mais nos aproximamos de uma realidade social em que todos têm condições de conquistar o que almeja e ter condições de, se pensar no mercado, de uma disputa em pé de igualdade. Esse tema é um tema muito complexo e alguns liberais democráticos ou mais progressistas, como é o caso do Amartya Sen, que foi prêmio Nobel de Economia em 1990, ele chega a dizer no livro que vai lhe dar o prêmio que sem igualdade, ou sem as condições básicas de vida que definem a humanidade, aí que vem a ideia de igualdade, para ser humano, eu preciso ter esse patamar de igualdade entre nós, não existe liberdade. A pessoa fica presa em casa, não consegue se alimentar bem, não consegue ter oportunidades, tem que trabalhar e não estudar quando é pequeno. Então, é um tema muito complexo, mas que ele tem um sentido, pelo menos, de um projeto de sociedade, de humanidade. Correto, bacana. Então, vamos por parte. Olha, a igualdade formal é essa garantida na lei, digamos assim. A igualdade social, eu diria, é uma construção, correto? Sim. As duas, na verdade, são. Né? As duas são uma construção, mas o marco legal, ele pode ser o ponto de partida da garantia de uma luta pela igualdade social, correto? Pode. Agora, que fatores, por exemplo, no nosso país, na nossa sociedade brasileira como um todo, apesar das suas várias diferenças locais, regionais, etc., que fatores geram tanta desigualdade no nosso país? De desigualdade em geral. Desigualdade perante a lei e de desigualdade social. Eu acho que é a cultura estamental, elitista que nós temos, que a gente não consegue superar. A sociedade brasileira, do ponto de vista mental, ela não entrou ainda numa sociedade com grande mobilidade. Ou que a mobilidade é um direito, a mobilidade social. Ou seja, se a pessoa nasce numa favela, mas ela
pelo esforço próprio ou da comunidade dele, ele vai angariando postos até ele poder, pelo seu próprio esforço, estar num shopping. Se isso é comum numa sociedade, numa economia capitalista, né, que nós vivemos, na nossa sociedade isso não é permitido. Ou seja, por quê? Porque na nossa cabeça ficou ainda a ideia de que cada um de nós faz parte de um estamento. Estamento é uma organização de divisão da sociedade em que as pessoas elas estão nesse agrupamento porque nasceram nela, naquele estamento, e elas quase sempre se vestem mais ou menos e se casam entre pessoas do mesmo estamento, e eles não sobem nem descem. No limite vira casta, que até teve uma novela um tempo atrás que mostrava essas castas, que eles vestiam uma roupa específica, e era muito engraçado porque a pessoa falava, vou para o Brasil, pegava um avião, no capítulo seguinte já estava no Brasil, agora vamos voltar lá para o país, na Índia. Né? Mas o fato é que a nossa cabeça, embora a nossa sociedade economicamente seja muito móvel, ou teria essa condição, do ponto de vista cultural, a gente não, quem é classe média, não tolera, principalmente no Centro-Sul, que uma pessoa negra de chinelo entre no shopping pela porta da frente. Ou sente do meu lado no avião. Ou seja, porque esses lugares, para a classe média, são lugares conquistados pelo estudo, conquistados pelo esforço pessoal. Sim, mas, na verdade, eu acho que o processo educacional e o processo, vamos dizer assim, de construção, desenvolvimento do ethos ou das nossas referências éticas pode ajudar muito. Claro. Porque, na verdade, não, mas ele estudou para isso. Ó, determinado profissional ganha tanto, mas ele estudou para isso. Agora, por que ele estudou para isso? Correto? Exatamente. Ninguém se pergunta por isso, porque teve condições. Exatamente. Você estudou numa escola particular, foi para uma universidade federal, fez um bom curso e tem essa profissão. Por que o outro não estudou? Porque recursos públicos foram desviados. E assim vai, é uma bola de neve, Rudá. Exatamente, mas veja, aí eu vou lembrar de uma filósofa que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt. Opa, adivinhei. A Hannah Arendt dizia que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Condição humana, né? Porque como é que a gente se torna humano? Pela educação. Ou seja, por que eu estou citando a Hannah Arendt? Porque o que tem a humanidade diferente das outras espécies? Entre outras coisas, é que a nossa memória está ligada à linguagem. Ou seja, uma abelha pode até passar para a colmeia, onde que tem flores a mais ou menos 2 quilômetros, mas ela não consegue falar o que aconteceu no século passado. As abelhas, como os outros animais, nunca vão acreditar em Cristo, porque elas não têm nem como passar pela linguagem a experiência de Cristo. Mas nós, que não conhecemos Cristo em vida, nós somos cristãos, ou somos budistas, ou seja, até mesmo o ateu, evidentemente ele é ateu porque ele está dialogando com as religiões, não é? O fato é que isso significa que a humanidade, diferente das outras espécies, tem uma memória elástica que vem da leitura de textos, da poesia, vem da música, vem do teatro, ou seja, quanto mais a gente tem contato com a experiência do outro, que é transmitida pela linguagem, mais nós mergulhamos na humanidade. E quanto mais a gente pensa só em nós, mais nós somos desumanos. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a pessoa faz uma faculdade pensando em si, e ela, na verdade, não se educa. Ela instrumentaliza a experiência do outro para ela galgar um posto que o egoísmo dela define que é o... Nesse sentido, vamos dizer assim, você falava dessa mentalidade, digamos assim, elitista, que herdamos da cultura europeia. Isso. Durante séculos, a Europa explorou o mundo inteiro, colonizou o mundo inteiro e desenvolveu, vamos dizer assim, a sua cultura olhando para os outros de cima para baixo. Exato. Hoje, vamos dizer assim, é um continente envelhecido. Nós herdamos isso. Nossas elites aqui no país são assim. Agora, eu diria, Rudá, quando todos crescem, o país cresce como um todo e ninguém perde, todos saem ganhando. Porque se o país não cresce como um todo, se ainda há tanta desigualdade social, nós teremos muitos problemas cotidianos. E a alma não cresce. Com certeza. Se a gente vive num mundo em que o que conta é cada um, né, e não conta a nossa comunidade, não conta, a gente não tem empatia, eu não consegui sentir o sofrimento do outro, a alma é pequena. Né? Então, é fundamental que a gente consiga entender
que a gente vive numa coletividade e somos em função da coletividade, né? Por mais esforço que eu tenha feito... A estrutura da nossa vida é interdependência. Totalmente. Daí é que, se não houver bem comum, a vida humana corre perigo. Um autor clássico da minha profissão é o Durkheim, né? E o Émile Durkheim, ele dizia, num dos textos, não foi só ele, mas ele que desenvolveu muito, ele dizia o seguinte: houve uma época no mundo, na humanidade, em que as pessoas plantavam o trigo, colhiam o trigo, faziam a moagem, faziam a massa, faziam o pão. Só que a sociedade foi crescendo e aí alguns começaram a plantar o trigo e outros só faziam a farinha e outros só o pão. É a divisão do trabalho. Ao dividir cada vez mais o trabalho, a gente depende cada vez mais do outro, porque eu não consigo sozinho plantar e comer o pão, fazendo daquele trigo que eu plantei o pão. Eu vou depender de outros. Então faz parte do desenvolvimento humano até essa interdependência. Se a gente tem essa noção mais clara, a gente portanto, duas coisas que a gente estava conversando aqui. Essa frieza em relação ao outro e essa instrumentalização do conhecimento, como eu só estudo se cai na prova, eu só estudo se cai no concurso. Não, a gente lê para aprender com o outro. Eu acho que a partir do momento que a pessoa instrumentaliza e acho que o mundo contemporâneo chega ao limite do instrumentalismo e do utilitarismo, eu diria assim, olha, é o próprio futuro da espécie humana que corre risco. Né? Isso mesmo. Então vamos descansar um pouquinho. Uma sociedade igualitária é uma sociedade sem diferenças? Vamos falar mais sobre igualdade social daqui a pouquinho. Voltamos em instantes.